Comandante do Exército garante que as Forças Armadas estão prontas para cumprir a missão constitucional. Reportagem de Daniel Lian. A cerimônia de comemoração do Dia do Soldado nesta quarta-feira em Brasília foi marcada pelo desfile de tropas. No discurso ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que as Forças Armadas estão prontas para cumprir sua missão. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, e integrado à direção superior do ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. O comandante ainda ressaltou que está comprometido com a estabilidade e com a tranquilidade. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Além do general e de Bolsonaro, estavam na cerimônia o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nenhuma autoridade do Judiciário estava presente. É um discurso importante, né? O presidente Bolsonaro acabou não falando, era muito esperado, essas declarações do comandante do Exército, Paulo Sérgio, eram muito esperadas, né? Ele, de alguma forma, ele acena para os dois lados, dá uma no cravo e outra na ferradura. Ele fala que o anseio da população, da sociedade, são tranquilidade, estabilidade, desenvolvimento, que os militares têm que ser inspiradores da paz, da liberdade, da democracia. Então, nesse sentido, faz um aceno aí aos que prezam a manutenção do Estado democrático de direito, sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma tentativa de golpe ou de uso fortuito das Forças Armadas, tentando elencar, justificar um artigo 142, cuja interpretação de bolsonaristas é completamente falaciosa. E, por outro lado, ele fala das Forças Armadas, com o comandante supremo, presidente da República, integrado com o Ministério da Defesa, então ele faz um aceno a dois lados. E era esperado alguma atitude assim do Paulo Sérgio, porque o comandante da Aeronáutica é um bolsonarista empedernido, deixa isso claro nas redes sociais, né, com mensagens a favor do presidente, e deu uma entrevista ao jornal o Globo na época em que as Forças Armadas enviaram aquela nota à CPI, tentando intimidar a CPI, e naquela época o comandante da Aeronáutica falou que homens armados não ameaçam. O comandante da Marinha também já tinha ajoelhado ali no altar bolsonarista quando ele sugeriu aquele famigerado desfile do Fumacê, dos tanques e blindados que desfilaram ali pela Praça dos Três Poderes. Faltava Paulo Sérgio. Ele fica mais ou menos ali em cima do muro e é muito diferente do seu antecessor, que é o comandante do Exército, Edson Pujol. Ele sim falava com todas as letras que as Forças Armadas são instituição de Estado e não de governo e que a política deveria ficar de fora dos quartéis. Como faz falta uma postura assim? Foi um discurso muito comentado, importante e num dia a ser lembrado e uma justa homenagem. Não é discurso em cima do muro, é um discurso em cima da Constituição e em cima da realidade das Forças Armadas. O general Paulo Sérgio relatou o que, na verdade, todos já sabem. O soldado é muito importante para a paz. Parece uma incoerência, mas não, a paz repousa sobre as armas. Não é uma frase minha. E veja bem, se não fosse a força, se não fosse o soldado, não haveria paz. Esta é a garantia. E exatamente este discurso, a ordem do Dia do Exército, no dia em que se comemora o Dia do Soldado, homenagem a Duque de Caxias, né? Um combatente brasileiro que lutou aqui dentro do país e fora, mas que tem a forte mensagem de paz e de entendimento. Então, esse discurso do general Paulo Sérgio foi entendido como uma realidade, nem para um lado nem para o outro, mas
dentro da realidade, dentro do Exército e das Forças Armadas. Foi uma solenidade importante e mostra que as Forças Armadas estão abertas, não há nenhum sentido de golpe aqui, golpe ali e nem mesmo conspiração contra os poderes constituídos. São falas pelos cantos aqui em Brasília que não tem absolutamente nenhuma construção lógica dessa história de golpe. As Forças Armadas devem ser respeitadas como tal na sua situação e mantenedoras da paz e das instituições.